Nós vamos assistir agora à primeira palestra do nosso evento, que terá como tema a evolução do modelo corporativo brasileiro. Para apresentá-la, eu gostaria de convidar ao palco o historiador, senhor Ney Carvalho. Por favor, senhor Ney. O senhor Ney Carvalho nasceu no Rio de Janeiro, é formado em Direito pela PUC do Rio e atuou na corretora de valores da sua família. Fez aperfeiçoamento em mercado de capitais na New York University e pertenceu também ao Conselho de Administração da Bolsa do Rio no biênio 1969 e 1970. Fez parte da primeira diretoria da CVM em 77, é membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, tem diversos trabalhos e artigos publicados, entre os quais os livros O Encilhamento, Anatomia de uma Bolha Brasileira, publicado em coedição pela Bolsa de Valores de São Paulo e a Comissão Nacional de Bolsas, e também Guerra das Privatizações. Com vocês, então, senhor Ney Carvalho. Bom dia. Eu acho que eu já fui devidamente apresentado. Eu tinha pensado em me apresentar de alguma forma, já fui apresentado. Depois da minha vivência no mercado, eu sempre tive Eu estudei Direito, vivi no mercado e sempre tive um profundo gosto por política. Não em termos de política eleitoral ou política cotidiana, mas em termos de princípios e ideias. E também sempre fui um apaixonado por história. Para usar um lugar comum, a história é a mestra da vida, ou para, como dizia o pensador americano George Santayana, quem não conhece a história terá forçosamente que vivê-la. A partir de 1990, eu comecei a fazer livros e me dedicar a formulações de temas. Todos os meus trabalhos sempre se fundaram nessas 4 matérias. Direito, que eu estudei, a economia, onde eu vivi, a política e a história, do que eu gosto. Mas a nossa conversa é sobre a evolução do modelo corporativo no Brasil. O mercado toma, nesse século XXI, como grande novidade, o aparecimento da sociedade anônima sem existência de controlador. A Lojas Renner, com seus 826 investidores iniciais, costuma ser mencionada como a pioneira, desde o IPO ocorrido em julho de 2005. Entretanto, esta não é a verdade histórica. Trata-se de um equívoco. Eu devo abrir um parênteses para fazer um crédito a pessoa que me alertou para esse tema. Eu não o conheço, ele é um escritor, professor em Harvard, chamado Aldo Musacchio, e escreveu um livro excepcional chamado Experiments in Financial Democracies, sobre a experiência corporativa no século XIX no Brasil. Cadê aquele... Ia botar ali o... trouxe. Obrigado. Eu trouxe umas imagens. Essa é uma... Em 1808, essa é uma cautela do Banco do Brasil, primeiro Banco do Brasil, fundado em 1808. Essa empresa já ostentava este mesmo atributo de não ter acionista controlador. Apesar de criado por iniciativa da coroa portuguesa, rigorosamente não era um negócio estatal, o que só veio a acontecer no início do século XX. O segredo do status estava numa poison pill estampada no artigo 11 do Estatuto original. E é curioso repetir o texto. Para que um acionista tenha voto deliberativo nas sessões do banco, há de pelo menos ter nele o fundo capital de 5 ações. E quantas vezes o dito total, tantos votos terá na Assembleia Geral. E aí entra o ponto nevrálgico. Bem entendido,
que nunca o mesmo sujeito, é esse o termo usado no Estatuto, que nunca o mesmo sujeito, por qualquer motivo que seja, poderá ter mais de 4 votos. Ou seja, estabelecia-se, uma ação não votava, votavam 5 ações, mas cada acionista só podia ter 4 votos. Estava estabelecida a democracia societária necessária ao funcionamento do Banco do Brasil nos idos de 1808. O banco foi liquidado 2 décadas depois, e ao longo da história o Tesouro chegou a ter 70 e poucas ações. Mas, como qualquer outro acionista, o Tesouro português estava limitado a 4 votos. Durante 100 anos, entre as décadas de 1830, acabado esse Banco do Brasil, começaram a surgir nos anos 1830 outras sociedades anônimas no Brasil. Durante 100 anos, entre 1830 e 1932, o país conviveu com intensas democracias societárias. Para usar uma terminologia muito em voga nesses tempos de julgamento do mensalão, o que variava de empresa para empresa era a dosimetria daquele veneno original que estava no Estatuto do Banco do Brasil. 2 condicionantes estatutárias sempre. Quantidade de votos por ação, o voto era normalmente para ter um voto precisava ter um número mínimo de ações, e a limitação de votos por acionista. Esses 2 devices permitiam o equilíbrio de poder nas sociedades anônimas e protegiam os acionistas uns dos outros e eventuais grupos de outros eventuais grupos. Quase 30 anos depois do Banco do Brasil, começaram a surgir as primeiras sociedades anônimas no país. Eu vou colocar aqui uma outra empresa, que é está aí. Essa é uma empresa dos anos 1830. Era uma concessionária de estradas de rodagem. Ela administrava uma estrada que ligava o centro da cidade, no Rio de Janeiro, ao bairro de Botafogo. Claro que era uma estrada carroçável, não era nada de excepcional. Mas ela fica aí apenas como uma imagem de uma empresa dessa época. Porque eu vou mencionar 2 ou 3 outras empresas. A primeira delas é um certo banco comercial, contemporâneo dessa companhia de Botafogo. Ele foi fundado em 1838, no Rio de Janeiro. E eu vou fazer um comentário sobre um artigo do Estatuto que não tem nada a ver com votação, mas que é para que as pessoas consigam entender o regime liberal da época. É o artigo 13 do Estatuto desse banco fundado, foi o primeiro grande banco brasileiro, fundado em 1838. O banco poderá, todas as vezes que lhe convenha, contratar quaisquer operações com o governo, como de particular a particular, sem jamais sujeitar-se à inspeção ou gerência alguma do mesmo governo. Isso dá uma ideia do tipo de liberalismo que existia na época. O banco tratava o governo de poder para poder. Mas voltemos ao foco das corporations. Nesse banco comercial, o caso de votação era emblemático. Estava no artigo 26. Os votos serão tomados na proporção de 1 por cada 5 ações, mas nenhum acionista, por maior número de ações que possua, poderá ter mais de 10 votos, exceto no caso de procuração de outros acionistas, quando terá tantos votos quanto pertencerem aos acionistas que representar. Esse caso de procuração era tratado também de forma distinta. Às vezes se somava os votos do acionista procurador
às vezes eram eliminados, não era permitido. No mesmo ano, um outro caso mais complexo, uma companhia fluminense de gôndolas. Foi a primeira empresa a fazer transporte público no Rio de Janeiro. Ela explorava umas diligências, uns ônibus, umas diligências. Esse negócio era muito mais complexo. 5 ações tinham um voto, 12 tinham 2, 20 tinham 3, 45 tinham 5 votos, 70 tinham 6, 100 tinham 7. Aí vem a restrição. Acima deste número, seja qual for a quantidade, o mesmo portador não terá jus a maior número de votos. E essa não agregava a procuração aos votos. Bom, prosseguindo, em junho de 1850 surgiu o Código Comercial, que foi a primeira regulação sobre sociedades anônimas no Brasil. Sobre o tema, haviam somente um Código Comercial com 300 e tantos artigos sobre sociedades anônimas, haviam 5 artigos. E o mais interessante, no meu entender, é o artigo 299, que fala da responsabilidade dos administradores. Os administradores ou diretores de uma companhia respondem pessoal e solidariamente a terceiros, até o momento em que tiver lugar a inscrição do instrumento no registro do comércio. Efetuado o registro, só respondem à companhia pelo mandato que recebem. Esse era um ponto. Do momento que não existiam controladores nas sociedades anônimas, a personalidade jurídica da sociedade anônima não se confundia com a pessoa física de quaisquer acionistas, como passou a ser regra tão comum no Brasil, em diversas circunstâncias, na segunda metade do século XX. Aí, a essa altura, aparece um personagem que foi um dos autores do Código Comercial, que foi o grande mentor de negócios no Brasil do século XIX, que é o Barão de Mauá. Não, eu apertei errado. O Barão de Mauá criou o primeiro Banco do Brasil, ou melhor, o segundo Banco do Brasil, já em 1850. E logo depois do Código Comercial. Esse Banco do Brasil era uma autêntica corporation. Tinha 618 acionistas. Não tinha participação do governo, era um banco privado. A democracia societária nessa empresa era de tal ordem que o Mauá, fundador da empresa, correu o risco de não ser eleito presidente, como narrou o Visconde do Rio Branco numa crônica publicada no Jornal do Comércio. E a crônica descreve o envolvimento da política com o banco. Já tem aparecido várias chapas nos jornais. A eleição não é política, e sim comercial. É a eleição dos 9 diretores do novo banco, que tem posto em convulsões a gente do positivismo, barões, comendadores e cavalheiros da Bolsa. Chovem as chapas, fervem os manejos. De um lado, a chapa do Irineu, que era o Mauá. De outro, a chapa do Faro, Pereira da Silva e Ottoni. A discussão tem estado azeda e pessoal. Então, isso dá bem uma medida. O Mauá, que fundou o banco, escapou de não ser eleito presidente do banco, em função da democracia societária que existia. 2 anos depois, ocorreu a primeira grande agressão à iniciativa privada no Brasil, que foi a obrigatoriedade legal, imposta pelo governo do Império, de fusão deste Banco do Barão de Mauá com o antigo Banco Comercial de 1838, para fundar um novo banco de emissão, onde também o governo não tinha qualquer ingerência, a não ser a nomeação do presidente, que era a opção da coroa.
o presidente do banco passou a ser nomeado pela coroa. O Mauá ficou descontente, se retirou, vendeu as ações no mercado e seguiu em frente. Eu vou citar essa empresa aí para mencionar um outro caso do problema da restrição ao voto. Essa companhia foi fundada por Teófilo Otoni em 1855 e o objetivo era explorar as riquezas do rio Mucuri, que desce de Minas e cruza o Espírito Santo. A província de Minas Gerais tinha o maior interesse no desenvolvimento do Vale do Rio Mucuri e, portanto, tinha 20% das ações. A província de Minas Gerais, que vale ao atual estado de Minas. No entanto, seus votos estavam limitados aos 40 votos, máximo que qualquer acionista podia deter. Esse espírito comandou todas as empresas brasileiras até 1930. Vou citar mais um exemplo ainda, a Estrada de Ferro Dom Pedro II, que depois na República se transformou em Central do Brasil e foi o backbone da rede ferroviária federal. Os votos serão contados na razão de 1 por 5 ações, até o número de 20 votos. Era uma empresa totalmente privada também. Até o número de 20 votos. Máximo, cada acionista representará por si ou por procuração de outro. Em 10 anos, uns 8 anos depois, ocorreu a primeira grande estatização brasileira. Foi a estatização dessa estrada de ferro. E a coroa, ao decidir estatizar a empresa, teve que adquirir a totalidade das ações, mediante um swap com títulos públicos, com juros mais elevados do que os juros que prometiam as ações da companhia. Se ele não tivesse adquirido a totalidade das ações, ele poderia ficar permanentemente em minoria. Podia chegar a 90% e não acontecer nada, não assumir o controle da empresa. Em seguida, eu vou passar para uma outra etapa que já é mais adiante, uns 30 anos depois, que foi o período denominado encilhamento, sobre o qual eu escrevi um livro, conheço razoavelmente bem o tema. Isso foi um processo que começou com a abolição da escravatura em 1888 e foi até 1891. Foram 3 anos de uma explosão especulativa fantástica no Brasil todo, no Rio de Janeiro. E essa empresa que eu apresento, o Banco Construtor do Brasil, para mim é o símbolo desse período, porque o lançamento foi tão característico, o número de subscritores ultrapassou violentamente, houve briga no dia da subscrição das ações, houve uma luta terrível, gente querendo comprar os papéis. Para mim, esse é o emblema dessa época. Mas, nesse período, foram criadas perto de 500 empresas. Até 1888, no Rio de Janeiro, existiam apenas 80 e poucas sociedades anônimas, todas abertas. Não havia a sociedade anônima fechada. A sociedade anônima era um veículo para a abertura da empresa, para a criação de grandes negócios. O símbolo, para mim, outro símbolo dessa época, é uma empresa chamada Terras e Colonização. O capital foi subscrito por 750 pessoas físicas e jurídicas. O incorporador era um tipo curiosíssimo, chamado Sebastião Pinho. Era um homem muito rico, o negócio dele era vender bilhetes de loteria, mas ele operava no mercado, o mercado era totalmente livre, qualquer um operava. E esse Sebastião Pinho incorporou essa empresa de Terras e Colonização. 750 acionistas. O maior de todos era ele.
tinha 677 ações, ou 1,35% do capital. A seguir vinham uns poucos com 500, a maioria entre 50 e 100 ações, e a média de 66 ações por acionista, subscritor inicial, equivalente a 13% da companhia. E nas assembleias havia enorme participação. Esse meu livro sobre o encilhamento fala muito sobre isso. Esse Sebastião Pinho incorporou mais 9 empresas, cujos capitais totais, para pasmo de todos, somavam, em pleno século XIX, 25 milhões de libras. Mas isso aí é uma outra história. A propósito desse mesmo período, nessa época nasceu uma companhia que eu acredito que quase todo mundo aqui se lembre ainda. Não é essa. Não. Bom, veio o verso da cautela ao invés de vir a fachada. É a Companhia Antártica Paulista. Ela foi fundada em pleno período do encilhamento, em 1891, e sobreviveu até recentemente, quando foi controlada se fundiu com a Brahma e se transformou na Ambev. Mas o caso interessante da Companhia Antártica Paulista é descrito pelo professor Aldo Musacchio no livro a que eu me referi. Essa empresa foi criada em 1891 por famílias de imigrantes alemães. Os estatutos previam um máximo de 40 votos por acionista. 2 décadas depois, em 1913, os 3 maiores detentores de ações possuíam 58% do capital e apenas 12% dos votos. Esse foi o segredo da existência de corporations no Brasil até 1930. Uma última empresa para citar no início do século XX, que eu considero, para mim, é o apagar das luzes desse período, é esse Banco Pelotense. Era uma corporation também aberta, e, para mim, ela representa o fim dessa era democrática das sociedades anônimas. E foi uma quebra importante. Ela ocorreu logo em 1930, no início do governo de Getúlio Vargas. O artigo que se referia aos votos dizia: nas votações por escrutínio secreto, se apurará o resultado pela representação do capital, 1 voto por cada 5 ações, até o máximo de 500 votos. Nessa aqui, a dosimetria já era maior. Mas esse estatuto é de 1928, portanto, no limiar do fim das corporations no Brasil. E aí eu tenho que mudar um pouquinho de tema e passar a fazer um breve enfoque político sobre as razões que levaram à desconstrução desse sistema. Eu estou estudando muito esse assunto agora, vou fazer um livro a respeito. Eu considero Getúlio Vargas um desastre econômico nacional. Digo desde logo para ficar registrado. Sob qualquer ponto de vista, a economia se atrasou profundamente no período dele. Mas o importante é a gente fixar por que essas coisas aconteceram. Porque a respaldar decisões de ordem econômica de governo, sempre existem convicções políticas, ideológicas. Em 1930, a Revolução de 30, na verdade, foi a fusão de 2 grandes autoritarismos no Brasil: positivismo e fascismo. O positivismo é uma coisa muito pouco estudada, muito mencionada, mas pouco estudada. Eu já me dediquei um pouco, conheço alguma coisa. Foi fundado, era uma escola filosófica fundada por um louco, chamado Augusto Comte. O Ludwig von Mises, aquele economista austríaco, é que dizia: todos sabem que Augusto Comte era louco, mas o que dizer dos seus seguidores?
Só que o Brasil foi a única vítima dessa escola filosófica. É inacreditável, mas a influência do positivismo no século XX brasileiro é terrível, e as pessoas não se dão conta. Isso me deixa desesperado. Para situar, para começar, era um sistema profundamente autoritário. Os positivistas fizeram a República, não conseguiram implantar a Constituição. Não conseguiram implantar a Constituição, mas sugeriam uma Constituição para o Marechal Deodoro da Fonseca. O governo do Brasil é republicano, ditatorial e federativo. Artigo 12. O governo federal competirá a um ditador instituído segundo as regras abaixo mencionadas. O positivismo era uma ditadura pura. O ramo mais frondoso do positivismo no Brasil se desenvolveu no Rio Grande do Sul. Todos os militares, porque a teoria do positivismo era supostamente baseada em matemática, e matemática se ensinava só nas escolas militares ao longo do século XIX, de modo que isso empolgou profundamente os militares, e não é à toa que nós tivemos um século de positivismo no Brasil. Vargas, que tentou ser militar e não conseguiu, e mais tarde os militares do regime militar eram todos positivistas, e todos, dos 5 presidentes militares, um era cearense, o mais liberal de todos, que era o Castelo Branco. 3 eram gaúchos. E o Figueiredo, se dizia cariúcho, mistura de carioca com gaúcho. E o autoritarismo gaúcho é fundamentalmente positivista. O positivismo o Rio Grande do Sul teve a primeira e única Constituição positivista na história do mundo. A Constituição republicana foi outorgada praticamente por Júlio de Castilhos, que era o chefe do positivismo, um tirano nato. Há uma pergunta do jornalista americano a ele, certa vez, sobre por que não inexistiam na Constituição do Rio Grande, que ele tinha praticamente outorgado, garantias e direitos individuais. A resposta é inacreditável. Qualquer direito individual é tão absurdo como imoral. A política positivista requer a mais completa obediência. A massa deve obedecer para seu melhor proveito. Esse foi o homem que moldou. Foi nessa escola que Getúlio Vargas se formou. E Getúlio Vargas fez um elogio fúnebre de Júlio de Castilhos. Foi aí que ele se formou. Era uma tirania. E o outro sistema era o fascismo de Francisco, que, para mim, o emblema no governo Vargas, de 30 a 45, foi a figura de Francisco Campos, que era um fascista, havia fundado a primeira organização fascista no Brasil, foi ministro da Justiça e mentor do regime. Ele foi o criador, em 1932, das ações preferenciais sem voto. O positivismo e o fascismo que se fundiram nesse governo se alicerçavam no comando de homens providenciais e grande autoritarismo no poder político. Por outro lado, como decorrência necessária dessa forma de pensar, demandavam que as empresas fossem dirigidas por empresários iluminados, pequenos césares, a quem deviam ser outorgados também poderes ditatoriais nos seus âmbitos respectivos. E nós vivíamos uma ditadura. Havia o claro objetivo de eliminar as democracias societárias. O Francisco Campos, que foi o ministro da Justiça que montou esse sistema de ações preferenciais sem voto, ele deu uma entrevista em 1939 sobre a expectativa
da reforma na Lei de Sociedades Anônimas, que iam criar a Lei de Sociedades Anônimas em 41. E a resposta dele ao jornalista é inacreditável. O saneamento das sociedades anônimas só poderá fazer-se mediante a concentração de poderes e das responsabilidades de gestão em uma única pessoa. Foi por isto que foi fundado esse processo de existência de ações sem direito a voto, porque até 1932 não havia ações sem direito a voto. As cautelas de ações nem diziam se as ações eram ordinárias ou preferenciais. Diziam, fulano é detentor de tantas ações. Bom, então, tem muita coisa, me deram um aviso aqui que nós estamos chegando ao fim, e eu teria ainda algumas outras observações a fazer. Mas, sobre a construção desse modelo de ação sem voto. Mas esse negócio levou na década de 30, levou a um excesso. Houve empresas que se emitiram até com 90% de ações sem voto. Fizeram um contraponto no Decreto-Lei 2627, de 41, e aí começa a era do aparecimento das empresas estatais. Vale do Rio Doce, Siderúrgica Nacional, e depois, extinto o governo Vargas, em 45, tivemos uma breve democracia, que durou 18 anos, inaugurada em 46. Retornaram alguns lançamentos de ações privadas, basicamente multinacionais, como era o caso dessa Willis Overland, ou também outras empresas nacionais, como o petróleo e refinaria. Isso aí é bom para se lembrar de um tempo que o petróleo podia ser explorado privadamente no Brasil. Depois veio o regime militar, que durou 25 anos. Prosseguiu o predomínio das ações preferenciais. E temos ainda mais uma Brinquedos Estrela, ações preferenciais. Todas as ações emitidas ao longo da segunda metade do século XX foram todas elas preferenciais. Sem voto. Um caso particular foram os bancos, que em 1971 tiveram aprovado, em função de um excesso de demanda que houve na Bolsa naquele ano, os bancos não tinham autorização para emitir ações preferenciais e passaram a ter em 1971. Mas o positivismo seguiu comandando durante o período militar. Para que se tenha uma ideia, o discurso de posse do general Geisel chamava-se Segurança e Desenvolvimento, que nada mais é do que a ordem e progresso positivista instalada na bandeira nacional 80 anos depois. Em 1976, surgiu, no meu entender, a pior das ameaças que podia ter surgido, que foi o aumento para 2/3 de ações sem voto. Isso foi um crime contra a economia brasileira, contra o sistema político-econômico no Brasil. E eu, por acaso, redigi um documento, que foi publicado pela Bolsa do Rio, em que eu criticava isto. Um documento saiu uma página inteira no jornal, nos jornais, assinado pela Bolsa, que eu criticava esse aumento por uma série de razões. Foi, na minha concepção, a crítica mais sólida que foi feita ao aumento à Lei Nova de S.A. de 1976. Por uma razão simples, que foi a única das críticas que foi respondida 3 domingos seguidos no Jornal do Brasil, em 3 artigos de página inteira, tentando desconstruir o que eu desmistificava em termos do crescimento, do mal que seria o crescimento das ações sem voto.
Eles, na verdade, por esses 3 artigos que os 2 autores da lei publicaram, é muito claro que eles tinham a mesma visão de Francisco Campos, que disse que queria concentrar as ações. O objetivo não era aumentar a importância da empresa nacional, mas levar o empresário como centro do processo. O objetivo era alavancar empresários controladores e não alavancar ou criar empresas. Agora estamos aí vivendo uma desconstrução penosa disso. Foram meio século de ditaduras e 7 décadas de prevalência do sistema de ações sem voto. Mas a democracia de 1988, essa mais recente, resultou, poucos anos depois, na criação do novo mercado pela Bovespa. Única mudança socioeconômica existente no Brasil, de nossos tempos, que não demandou reformas legislativas. Foi toda feita pela iniciativa privada. E no case notável da Renner, em 2005, e suas seguidoras no novo mercado. Bom, eu fico por aqui, agradeço muito, acredito ter apresentado um panorama razoável e espero que tenha sido útil e contribua para as discussões de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Ney Carvalho, e parabéns pela excelente apresentação.